Capítulo 5 de Daniel. É difícil de achar porque é um dos profetas menores. É bem pertinho ali do Novo Testamento. Daniel capítulo 5, versículo de número 5. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro na caiadura daquela parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo de número 24. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, o farsi, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. E você diz: que mensagem é essa no culto de aniversário? Mas vocês vão entender. Esse texto é um texto muito interessante na Bíblia. A Bíblia vai falar a respeito de um episódio. É bom lembrar aos irmãos que grande parte da Bíblia é constituída de histórias. E aqui é uma história narrada, escrita e que chegou até a gente. Esse episódio aqui é um episódio interessante porque é uma ação divina. A Bíblia diz que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo os filhos de Judá. E entre os filhos de Judá, na primeira leva, estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros jovens. Esse pessoal ficou muito tempo na Babilônia. E dentro da Babilônia eles aprenderam todas as ciências babilônicas, mas não perderam a fé. E diz a Bíblia que o velho Nabucodonosor adoeceu e morreu, e o seu filho então reina no seu lugar. O nome do seu filho é Belsazar. Belsazar era um rei muito arrogante, orgulhoso, prepotente, soberbo. Ele se via acima de tudo e de todos. Quando Nabucodonosor, seu velho pai, invadiu Jerusalém, ele mandou saquear o templo e trouxe todos os utensílios da casa do Senhor. Porém, o velho Nabucodonosor, inteligente, sabendo que aquelas coisas eram sagradas, ele não as utilizou. Ele deixou que aqueles utensílios fossem guardados e preservados para talvez uma ocasião. Mal sabia ele que o seu filho iria utilizar no momento errado, com o propósito errado. E diz a Bíblia que o velho morre, o filho assume o trono, e num belo dia de muita empolgação, ele resolve então dar um grande banquete para 1000 dos seus grandes amigos e convidados. Naquele banquete, então ele se esbalda e faz uma grande festa. Naquela festa, então, ele manda que busquem os vasos sagrados do Senhor no depósito, e eles traz todos os vasos, todos os utensílios e põe à disposição de Belsazar. Belsazar, de imediato, manda que sirvam vinhos e bebidas fortes para os convidados, e quando eles estão se esbaldando,
naquela festa bacanal, diz a Bíblia que aparece os dedos da mão de um homem, que escreve na estucada do palácio. E a escritura perturbou o rei Belsazar. O texto que nós lemos, diz a Bíblia, que as pernas tremiam, os ombros se relaxaram, deve ter dado um frio na barriga. Ele ficou perturbado e não entendia o que estava escrito naquela parede. Então ele ficou atônito, perplexo, e mandou que trouxesse todos os sábios entendidos para que pudesse traduzir a escritura que estava escrita naquela parede. Mas coisa que Deus revela para os seus, outras pessoas não conseguem entender. Naquele momento, os sábios, os entendidos, chegaram diante da presença do rei e ninguém conseguiu revelar a escritura, até que alguém lembrou-se do velho Daniel. Trouxeram Daniel à presença do rei. Então o velho Daniel resolve traduzir para o rei. Porém antes, o velho Daniel dá um conselho para Belsazar. E ele lembra para Belsazar: o teu pai não ousou fazer o que você fez, e você não honrou a Deus. Você fez diferente do seu pai, e a Deus, em cuja mão está a sua vida, a ele você não adorou, não glorificou e não destes louvores a ele. Antes adorastes e servistes aos deuses. Da parte dele veio então essa mão que escreveu esta escritura. E então Daniel traz a interpretação da escritura para Belsazar. E a escritura foi trágica para o rei, porque findou a história dele ali. E eu queria meditar com os irmãos, não o episódio da tragédia de Belsazar, mas eu queria meditar com os irmãos sobre o poder desta mão. Aquela mão era a mão de Deus. Aquela mão estava escrevendo e fazendo um divisor de águas na vida de um ser humano. Para Belsazar era o final da história dele, mas para mim e para a sua vida, a mão de Deus continua escrevendo algo novo sobre nós. Belsazar mereceu a sentença de Deus porque não adorou a Deus, mas eu, você, nós aqui estamos essa noite servindo, adorando e glorificando o nome dele. Portanto, ele continua escrevendo a história da nossa vida e o nome dele continua sendo glorificado em nossas vidas. Se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu e dê glórias ao Senhor. Essa mão na Bíblia é extraordinária, é perfeita, a ação dela é tremendamente poderosa. Quando lemos a Bíblia, nós vamos encontrar os efeitos da mão de Deus. E eu queria que você pensasse no que eu vou falar aqui, porque como os nossos dias são maus e difíceis, você precisa entender que a minha e a sua vida não está na vontade dos homens. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías, capítulo 57, ele vai dizer: eu te tenho cravado na palma das minhas mãos. Ou seja, Deus tem a minha e a sua vida na palma da mão dele. Tem dia que eu e você acordamos de manhã, olhamos para a nossa vida e diz: de novo, misericórdia, o dia parece que começou errado. Tem gente que é tão supersticioso e lamentavelmente até crente, que diz assim: parece que hoje eu amanheci o dia pisando com o pé esquerdo. Não importa se com o pé direito ou com o pé esquerdo, eu e você somos mortais. Tem dia que a gente acorda alegre, tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente acorda preocupado, tem dia que a gente acorda até zangado. Às vezes dormiu com fome, acordou com fome. Às vezes a gente acorda preocupado o que vai fazer, o que vai pagar, o que vai resolver naquele dia. Só que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o nosso momento, Ele olha a nossa história. Quando Ele olha para mim, olha para você, a gente meio atravessado na vida, meio assim de trivela, Ele olha para a mão dele e diz: você está aqui, meu filho, o seu tempo está contado, a sua vida está na minha mão. Aí durante o dia eu e você vai caminhando, vamos caminhando e a gente não entende, mas durante o dia a mão poderosa de Deus vai nos guardando, nos sustentando, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo. Tem dia que você passa pelo vale da sombra da morte sem saber
saber, de repente aquele caminhão, aquele carro desgovernado ia pegar você no meio da rua, mas a mão poderosa de Deus lhe segurou em algum lugar e você não conseguiu avançar com o seu projeto. Tem gente que quando perde o ônibus, olha para si e começa a xingar: esse miserável, esse motorista desse ônibus não parou no ponto. Não era para você pegar aquele ônibus, sabe por quê? Alguma coisa pode acontecer com ele, mas a mão de Deus lhe segurou aonde ele quis para lhe guardar e lhe proteger. Eu falo essa noite como profeta de Deus e posso afirmar com autoridade e convicção: você não sabe, mas hoje Deus lhe deu livramento de morte. Deus lhe deu livramento para que essa noite você estivesse na casa dele, adorando a ele, glorificando a ele. Eu posso ouvir você adorar o nome de Jesus. A mão que tudo pode. Essa mão é tão poderosa, que um dia Davi foi orar ao Senhor, e Davi disse ao Senhor: caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Sabe por quê? Porque na mão de Deus há misericórdia. Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque estamos na poderosa mão da misericórdia de Deus. Nós não temos merecimento de absolutamente nada, nem o ar que respiramos, porque somos inconsequentes e gratos, e muitas vezes irresponsáveis para com Deus e para conosco mesmo. Mas a mão de misericórdia dele nos coloca, nos sustenta, nos guarda, nos protege. Olha você aqui, sabe por quê? Porque a mão de misericórdia está lhe guardando, está lhe segurando. Se você pode, querido, levante a sua mão, adore a Deus, porque a misericórdia dele está sobre a sua vida. Mão de misericórdia. Essa mão de Deus é tão tremenda, tão extraordinária, tão perfeita, tão poderosa, que ela nos traz grandes benefícios. Profeta Isaías, Deus vai falar com a nação de Israel. Nação de Israel, Deus vai falar, Isaías 43, a Bíblia diz: aquele que eu tomo, não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas. Quando o diabo ouve Deus falando isso para com Israel, e quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós, a igreja, nós somos o Israel de Deus. Quando o diabo ouve Deus dizendo assim: não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te guardo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha mão, com a minha mão poderosa. Quantas vezes nós ficamos pensando que estamos guerreando sós e lutamos com Deus: Senhor, parece que eu estou só nessa guerra, parece que eu estou só nessa peleja, porque tem lutas que vêm sobre nós que nós pensamos assim: acabou. E tem até alguém que congrega conosco, está pertinho da gente, próximo da gente, que fala: ei, agora já era, não levanta mais não. Tem gente que é mais pessimista do que a gente e olha para nós assim e fala: ih, agora o bicho pegou para valer mesmo, agora a casa caiu, só por Deus mesmo, só Deus mesmo, só o milagre. É nessa hora que Deus coloca a mão dele em ação, então o milagre vai acontecer. E quer ver a mão de Deus como é poderosa? Quantos irmãos, creio que até aqui deve ter passado aqui um vento. Lá em Itaquá passou um vento, foi mais de 40. O vento da pandemia do Covid. Foram mais de 40 irmãos que Jesus chamou para a eternidade. E a gente não pôde fazer nada. Mas também nós tivemos muitos irmãos, porque lá o setor é um pouco mais esticado, um pouco maior, um pouco mais de gente. E aí quando esse povo resolveu identificar que o perigo era iminente, eles já tinham se misturado e tal, aquele negócio todo, e comendo um na casa do outro, e o menino chorava e gritava, espirrava e corria, cuspia, daqui a pouco estava tudo doente, nem eu sabia, eu também estava no meio deles, só peguei esse troço quase no final. Mas escute, quando a gente percebeu a gravidade da coisa, já foi, o pessoal já estava tudo tocado por aquele negócio. Mas lá em Itaquá aconteceram alguns testemunhos que eu só posso crer que é a mão de Deus poderosa.
Nós temos uma irmã lá, pastor Fábio, que ela anda, André, com um balão de oxigênio. Balão de oxigênio, ela respira com balão de oxigênio. Moramos na congregação nossa lá. Ela vem para o culto de ceia, senta lá. E os médicos disseram para ela: olha, seu pulmão estragou inteiro. Mas não sei o que aconteceu com você, você não morreu. Puseram um balão de oxigênio nela, ela veio com aquelas mangueiras fiadas no nariz, outro dia no pescoço, outro dia não sei aonde, mas ela vem andando e vem trazendo aquele balão de oxigênio, e ela senta lá, e aquilo me incomoda tremendamente, que a gente se sente como pastor impotente, incapaz de chegar, arrancar aquele troço e dizer para aquela mulher viver. Mas eu fui conversar com ela, com o marido dela, disse: mas como é que a senhora entende isso, pastor? Eu vou lhe contar uma história. Eu estava na UTI, fiquei 40 dias na primeira etapa, eles tiraram a intubação, depois eu piorei, entubar de novo, eu fiquei mais 90 dias, e quando eu estava entubada na UTI, tinha gente que pensava que eu já estava morta, mas eu estava viva, e ouvindo tudo, e percebendo, e pensando em tudo, e eu vi que os médicos conversavam, mas eu estava entubada. Mas pastor, quando foi um dia, eu sei perfeitamente o que eu estou falando, Deus entrou naquela casa, naquele quarto, colocou a mão sobre mim, e disse: eu estou te curando. Pastor, isso aqui é só uma marca, isso aqui é só uma cicatriz, mas a mão de Deus está me segurando. A mulher está na igreja por causa da mão do Senhor. Você pode, levante a sua mão e adore a Jesus. Quantos irmãos passaram por fases difíceis nas suas vidas, mas estão vivos e na igreja servindo a Deus. Pastor, então os que foram não estavam na mão de Deus? Irmão, quem o Senhor chamou não compete a mim nem a você ficar discutindo com Deus e perguntando por que ele levou fulano A, B, C, D. Poderia ser eu, poderia ser você também, mas ele resolveu levar aqueles que ele quis. Então nós não podemos discutir com Deus. Agora nós podemos testemunhar os grandes milagres de Deus. Quantas pessoas que estão aqui guardadas por causa da mão de Deus. Imagine vocês o poder dessa mão extraordinária de Deus, uma mão que guia, a mão que guia. A Bíblia diz no Salmo 136, versículo de número 10 e o versículo 11, que Deus tirou a Israel do Egito, guiou pelo deserto e os guardou até a terra prometida. Vejam os irmãos, Ele com a sua mão forte, poderosa, diz a Bíblia, depende da tradução que você lê, mão forte e poderosa, Ele tirou e Ele guiou o seu povo no deserto. O que nós precisamos mais? E mais nada, porque a mão de Deus é suficiente para a nossa vida. Ele tirou e Ele guiou. Levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está guiando a sua vida, Deus está guiando você, Deus está guiando o seu casamento, Deus está guiando o seu filho, Deus está guiando a sua filha, a sua família é de Deus, seu casamento é de Deus, seu filho é de Deus, sua filha é de Deus, sua mãe é de Deus, seu gênero é de Deus, seu ministério é de Deus, sua história é de Deus. Tudo que você faz tem a mão de Deus, porque a mão de Deus é maravilhosa para a nossa vida. Eu sinto Deus falando com alguém aqui nesta noite, e o nome dele sendo glorificado entre nós. Mão poderosa. Para Belsazar, Deus estava aí encerrando uma história, mas a mão de Deus continua escrevendo a nossa história. Eu posso lhe pedir uma gentileza? Eu sei que o Fábio não é assim, eu não sou o André, os irmãos, nós somos pastores experimentados no Belém, mas eu queria que você liberasse uma palavra para alguém que está do seu lado e diga para ele: a sua história não acabou ainda. Diga para ele: a sua história não acabou ainda, a sua história não acabou ainda, a sua história não acabou ainda. Deus continua escrevendo a sua história. E como é que ele escreve? Com a mão dele, com o dedo dele, com o poder dele. Ele vai escrevendo a sua história. O seu dia vai ser melhor, a sua semana vai ser melhor, você vai ver que tudo vai ser diferente, porque a mão dele está escrevendo a nossa história.
pular. A sua história não acabou ainda. Tem uma história de Deus sendo contada para você. Uma história de milagre. Uma história extraordinária. Quando eu era menino, mais menino do que os outros, lá na Paraíba, fui pregar numa cidade da Paraíba chamada Bananeiras. É uma cidadezinha pequena, que é no Brejo Paraibano. E eu lá com meus 17 anos, fiz uma cruzada de 3 dias. Eu pregava que o microfone chega a pedir para descansar. A doideira, parece que Jesus ia voltar depois do culto, assim, a gritaria. Mas Jesus resolveu salvar o povo e na simplicidade da pregação do Evangelho. E naquele dia, eu preguei e o Senhor começou a visitar um centro de candomblé que tinha lá. E as pessoas vieram para o culto e aceitaram Jesus no primeiro dia, o segundo dia. No terceiro dia, entrou um moço dentro da igreja, pastor da igreja, até esse dia estava no Belém, chamado Roosevelt Batista de Oliveira Filho. Até hoje eu não esqueço o nome dele, que marcou muito. Entrou um moço, alto, magro, cabelo assim para cima, parecia que ele estava com medo de alguma coisa. As golas da camisa levantadas assim para cima, todo coisado, todo vestido de preto e com uma câmera fotográfica. Mas não eram essas câmeras que hoje em dia nem usa mais, né? A gente usa tudo no telefone hoje, né? Era aquelas câmeras que viravam manivela assim, para tirar foto. Ele tirou umas 3, 4 fotos de mim. Eu achei interessante. Depois eu disse: moço, eu queria falar com você. Não sai não. O que você vai fazer com essa foto aí? Porque essa foto eu gostaria de ter ela de lembrança, né? E se fosse comparar com aquela época com hoje, naquela época eu era bem magrinho, devia pesar uns 40 e poucos quilos, e tinha cabelo, era uma maravilha naquela época. E ele não me respondeu nada, mas ficou assim com cara de bravo. E por fim, no final do culto chegou um bilhete para o pastor Roosevelt. E o pastor disse: pastor, vai dar ruim para o senhor. Eu disse: por quê? Ele disse: porque aquele rapaz estava tirando a foto aqui, levou e chegou um bilhete aqui. E qual era o recado do bilhete? Que eles chamam lá, não sei se era a mãe de santo do terreiro, dizendo que ia fazer um trabalho contra mim e que eu iria morrer com câncer de pulmão por aqueles dias. Que ela tinha colocado a minha foto na boca do cururu. Você sabe o que é o cururu? Não, o sapo é o filho do cururu. Tem a rã, a gira, o caçote e o sapo. O cururu, o sapão grandão assim, fofão. Colocou a sua foto na boca do sapo, costurou e mandou para o cemitério. Disse que o senhor vai morrer e não vai demorar e vai ser câncer de pulmão. Olha que beleza. Eu peguei um papel e escrevi com a minha letra que só eu entendo. Eu disse: a senhora não se meta com quem ora e lê Bíblia. Com a senhora eu não sei o que vai acontecer, mas enquanto Deus me der garganta para pregar e me der fôlego de vida para respirar, eu vou continuar pregando o Evangelho. Tem mais de 30 anos que eu sigo a Jesus. A macumbeira, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estou aqui dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Porque essa mão que escreve a nossa história não deixa Satanás apagar a minha e a sua história. A sua história está viva diante de Deus. Agora eu quero que o senhor me prove teologicamente que Deus escreve a mesma história. Vou lhe provar agora. Porque tudo que eu prego eu tenho que provar, senão fica rico e vou meter a mão em mim. Aonde é que o senhor prova? Tranquilo. É só você abrir a Bíblia no capítulo 38 do profeta Isaías, que você vai ver o rei Ezequias doente. O rei adoece de uma doença mortal. O profeta vai lá e diz para ele: põe em ordem a tua casa, certamente morrerás e não viverás. O profeta vai saindo de dentro do palácio. Deus fala com o profeta e diz assim: olha, eu ouvi a oração do rei
recebi as suas lágrimas. Volta lá e diz a ele que eu estou dando mais uma tolerânciazinha para ele de 15 anos. Aí o profeta volta e fala para o rei: olha, Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Aí quando você puxa os versículos anteriores, você vai ver a oração do rei Ezequias. Qual foi? Sabe qual foi? Ele disse para Deus assim: Senhor, lembra-te de que eu tenho andado diante de ti. Busca na tua memória, na memória eterna, são os livros das obras, que Apocalipse fala que tem os livros das obras e outro livro que é o da vida. Busque na sua memória e veja que eu lhe servi em sinceridade, com um coração verdadeiro diante de ti. Quando o rei chora, vira a cara para a parede, Deus fala para o anjo: abre o livro. O anjo abre o livro e diz: homem, é crente mesmo, é crente mesmo. Estava sempre no culto, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor. Fecha o livro e diz para o homem que a história dele não acabou ainda. Eu vou continuar escrevendo a história dele. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Tem muita coisa para acontecer com você ainda, meu irmão. Tem muita coisa boa de Deus ainda. Levante essa cabeça, empole esse peito, pise no chão. Se alguém diz que vai dar errado, você tem um Deus que diz que vai dar certo. Se alguém olha para você e balança a cabeça, você tem um Deus que olha e diz: vai dar certo. Se alguém olha para você e diz: não vai conseguir, você tem um Deus que diz: eu te sustento e você vai conseguir. Se alguém olha para você e lhe vê fracassado, você tem um Deus que olha para você e lhe vê como vencedor. Você pode adorar a Ele, glorificando a Ele agora. Nosso Deus é extraordinário. Pastor Fábio, independente de ser seu amigo, irmã Jailene, vocês são crentes experimentados, mas a sua história ainda vai muito longe. Você está vivendo apenas o começo de Deus. Ainda tem muita coisa boa de Deus para acontecer na sua vida. O Senhor Deus está cada dia mais acrescentando a sua história. Depois vocês irão dizer assim: aquele pastor que veio no aniversário dele estava profetizando. Deus ainda tem muita bênção para esse casal. Quem agradece a Deus pela vida do pastor Fábio da irmã Jailene, usem o máximo e tirem tudo que puder, enquanto os tem. Deus abençoe.